Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Só se lembravam da eficiência dela, não do nome dela, não da voz dela, não do olhar dela. Ela era a joia rara quando se tratava de tirar noites sem dormir para salvar uma fusão. O pequeno gênio dos dados, quando os investidores faziam perguntas técnicas excessivamente específicas. A ninja do aprendizado de máquina em entrevistas internas que ninguém olhava. Mas em fotos de gala ela nunca aparecia. Em artigos de imprensa, sua equipe era mencionada sem o nome dela. Quando os bônus eram entregues, ela recebia agradecimentos impessoais, às vezes até um e-mail automático. Quando a startup assinou seu primeiro grande contrato com uma empresa europeia de saúde, o CEO Alexandre Renier a chamou ao seu escritório não para parabenizá-la, mas para perguntar se ela poderia modificar um pouco o pitch deck para torná-lo mais compreensível para quem não entende de tecnologia. Ela havia passado a noite anterior corrigindo um bug crítico que ninguém mais entendia. No topo de tudo, Alexandre brilhante e elegante, sempre bem apoiado. Carismático ao extremo, com a voz firme, o ego polido pelos holofotes. Ao lado dele, os rostos da nova tech desfilavam, CFOs, gerentes de marketing, designers de UX famosos, todos em evidência, todos celebrados. E ela sempre em segundo plano, muitas vezes nas sombras, mas indispensável. E no entanto, era ela, Amaya Caboré, o melhor de Amaya Caboré, um dos pilares silenciosos desta subida vertiginosa. Amaya tinha 32 anos. Formada pela Centrale Supélec trilingue francês, inglês e mandarim, ela havia recusado vagas em Nova York, Xangai e Berlim para seguir a intuição de um projeto. A nova tech não passava então de um sonho nebuloso, um armazém empoeirado e 3 fundadores perdidos em suas apresentações de PowerPoint. Ela havia como um espaço para construir, uma chance de criar. Ela realmente acreditava na visão compartilhada. E na época Alexandre era apenas mais um fundador, apaixonado, desorganizado, às vezes desajeitado, mas humano. Ela ainda se lembrava dos primeiros cafés às 23 horas, do quadro branco sempre pequeno demais, dos debates acalorados sobre ética de dados. Os primeiros anos foram difíceis, mas ela se doou sem medir esforços. Escreveu as primeiras linhas do código de fundação, elaborou a arquitetura completa da inteligência artificial, recrutou e treinou os primeiros engenheiros. Foi ela quem, num fim de semana de Natal, consertou o sistema em meio a uma falha crítica, enquanto os outros comemoravam. Recusou férias. Cancelou um casamento que lhe era importante e trabalhou até a exaustão para entregar o protótipo de um módulo médico crucial antes do prazo final de um investidor exigente. E então, lenta e sutilmente, algo mudou. Quanto mais a nova tech crescia, mais ela desaparecia. Ela não era mais convidada para almoços estratégicos. Suas sugestões, antes ouvidas com atenção, agora eram ignoradas ou aceitas por outros. Ela era consultada apenas quando um problema técnico se tornava intratável. Sentia que os olhares a percorriam sem vê-la. Ela não era mais uma colaboradora. Ela havia se tornado uma ativo. E a alavancagem operacional. Alexandre havia parado de chamá-la pelo primeiro nome. Ele dizia a Amaya como se diz o software, o firewall, o mecanismo. Às vezes, até isso desaparecia. Ele se referia a ela na terceira pessoa. Vamos perguntar à equipe de inteligência artificial. A garota do algoritmo pode lidar com isso. Ela é talentosa, mas nem sempre consegue ver o panorama geral. Certo dia, em uma reunião com um cliente, um executivo sênior perguntou quem havia projetado o sistema preditivo. Alexandre respondeu: este é o nosso departamento de inteligência artificial. Um esforço coletivo. Coletivo. Como se sua determinação, suas noites sem dormir, suas escolhas técnicas arriscadas, mas brilhantes, fossem apenas a soma abstrata de uma equipe sem nome. Mas naquele dia Amaya realmente entendeu. Durante uma apresentação estratégica em São Francisco, em uma sala de conferências iluminada, diante de investidores do Vale do Silício, ela estava ao lado de Alexandre. Ela havia preparado todo o arquivo, revisado os números, simplificado os modelos. Tudo fluía. Os olhares eram fascinantes. E de repente, com uma risada falsamente cúmplice, Alexandre declarou: graças à nossa equipe, até nossas mãozinhas fazem milagres. Risadas leves se espalharam pela sala. Rostos se voltaram para ela sem realmente vê-la. Apenas uma jovem negra de pé, bem vestida, séria. Uma presença que não a perturbava desde que permanecesse em silêncio. Amaya não disse nada. Ela guardou calmamente seus cadernos, anotou 2 perguntas e respondeu a um e-mail.
Sorriu como sempre. Terminou o dia profissionalmente. Terminou o que havia começado. Então, uma manhã, sem aviso, ela foi embora. Sem gritos. Sem e-mails de despedida. Sem postagens dramáticas no LinkedIn. Sem mensagens vingativas. Ela deixou seu crachá na mesa, limpou seu espaço de trabalho e fechou o computador. E ela desapareceu. No início, ninguém estava preocupado. Sua ausência foi notada certamente, mas sem urgência. Ela era apenas uma engrenagem, diziam a si mesmos. Substituível. Silenciosa, portanto, facilmente esquecida. Presumia-se que ela tivesse sofrido um esgotamento, tirado alguns dias de folga sem aviso prévio. Gênios são sempre um pouco instáveis, não é? Um consultor foi chamado como reforço, cobrando 3 vezes o seu salário. Ele chegou com apresentações de PowerPoint refinadas e uma autoconfiança tensa. Mas ele não entendeu nada. Nada na arquitetura orgânica que a Maya havia imaginado. Nada em seus scripts, seus modelos, sua lógica fractal, viva, quase intuitiva. Ele tentou modificar alguns parâmetros da inteligência artificial. Ela se tornou errática. Ele mexeu no banco de dados, corrupções apareceram. Lentamente, as fundações racharam. Os primeiros bugs foram ignorados. Inconsistências nos relatórios. Análises de mercado que previram um colapso imaginário. Reconhecimento facial tendencioso. Erros sutis, mas consistentes como rachaduras invisíveis em uma barragem. Então os clientes ligaram. Furiosos. Desconfiados. Alguns rescindiram seus contratos. Investidores exigiram auditorias. Descobriu-se que tudo dependia de protocolos compreendidos por uma única mente, a de Amaya. E esse cérebro não estava mais lá. Sua documentação, considerada incompleta, revelou-se de rara complexidade, mas codificada em uma forma de linguagem híbrida, matemática, técnica, quase artística. Um entrelaçamento de significados, referências cruzadas, lógica modular que ela sozinha dominava. Não se tratava de negligência. Era genialidade, não compartilhada. Como ela nunca fora incluída, nunca fora aberta. Nos corredores da Nova Tech, os sussurros ficaram mais altos. As pessoas releram suas mensagens antigas. Reviraram seus cadernos. Contataram ex-colegas. Mas a Maya havia se tornado uma fantasma brilhante. Indecifrável. Inacessível. Então, discretamente, uma artigo apareceu em os ecos. Nova Tech em dificuldades após a saída inexplicável de seu gerente de inteligência artificial. Uma nota de rodapé afirmava: de acordo com fontes internas, o antigo arquiteto de sistemas nunca foi substituído no mesmo nível. Alexandre Renier, o CEO do Sorriso Fácil, perdeu o equilíbrio. Sua fala se desfez. Ele ficava nervoso em reuniões. Improvisava. Suas mãos tremiam levemente durante um discurso em São Francisco. Tentou fazer as pessoas se esquecerem de Amaya. Para recrutar pessoas maiores. Mais caras. Para fazer barulho. Mas a máquina estava travando. E o barulho se transformou em silêncio. Enquanto isso, em outro lugar, outra voz se levantava. Primeiro, um murmúrio nos círculos especializados. Você viu essa startup, Heloísa? A inteligência artificial deles é diferente. Mais humana. Quem está por trás disso? Um certo Amaya Caboré? Heloísa. Sem arrecadação de fundos em massa. Sem slogans pomposos. Sem torres de vidro. Apenas um site limpo, um manifesto radical sobre ética e uma tecnologia fluida, legível e transparente. Uma inteligência artificial treinada não apenas para prever, mas para entender. Não para vender, mas para servir. Ela criou uma fundação, não uma empresa. Ela recusou investimentos de gigantes da tecnologia. Ofereceram-lhe aquisições de 8 dígitos. Ela as ignorou. A Maya agora estava ensinando em ciências políticas, liderou conferências em Nairobi, tem Tóquio, tem Montreal. Seus discursos eram sóbrios, incisivos, inesquecíveis. Ela falava sobre a invisibilidade das mulheres na tecnologia, sobre a ética dos modelos a seguir, sobre a responsabilização algorítmica. Ela nunca atacou a Nova Tech. Não precisava. Ela estava se tornando uma lenda. Não porque ela estava procurando a luz, mas porque, precisamente, ela não estava procurando por ela. E esta luz, fascinada pela sua precisão, estava perseguindo ela. Seus antigos colegas, um por um, assistiram às suas palestras no TEDx. Alguns choraram em silêncio. Outros a procuraram no LinkedIn sem ousar escrever. Até Alexandre, sozinho em seu escritório, clicou em uma entrevista online com ela um dia. Ele a observou por um longo tempo. Ela falava calmamente com aquele timbre calmo e poderoso que ele nunca tinha realmente escutado. Ela citou uma frase. Não é o ruído que cria a transformação. É a clareza. Ele pausou o vídeo. Ficou ali.
Por um bom tempo. Ele tinha acabado de entender. Tarde demais. Num dia de outono, na véspera de uma das maiores conferências de tecnologia do mundo, o Fórum Mundial de Inovação, Alexandre está nos bastidores com ar distraído, aguardando sua vez de falar. A sala está um turbilhão de rostos conhecidos, atrações principais e startups promissoras. Ele está muito mais ocupado do que gostaria de admitir, sendo uma das figuras-chave do dia. Um murmúrio de vozes e passos percorre o ar ao seu redor. É quando ele a vê. Ela está ali, congelada em seu próprio mundo, cercada por um grupo de empreendedores emergentes, cada um ouvindo atentamente suas palavras, absorvido pela suavidade de sua voz calma e serena. Sua silhueta é recortada por um elegante casaco preto minimalista, mas com uma elegância que não busca ostentação. Maia. O rosto que ele não via há um ano. O rosto que tentará apagar da mente depois que ela partirá. Seus olhos, profundos e serenos, não revelavam animosidade. Nenhuma reprovação. Apenas lucidez silenciosa como um mar calmo que esconde profundezas infinitas. Ele hesita, depois dá um passo à frente, quase contra a vontade. Um peso enorme no peito, um nó na garganta. Ele nunca acreditou que esse momento chegaria. Quando ele chega perto dela, os jovens empresários se afastam sem dizer uma palavra. Ele se encontra sozinho de frente para ela, de frente à pessoa que ele nunca viu de verdade. A Maia, ele sussurra com a voz trêmula. Ele se força a olhar nos olhos dela, mas eles não são mais os seus. Aqueles olhos, antes a expressão de dependência e admiração que ele tinha por ela, agora são o reflexo de um homem perdido, culpado, mas incapaz de aceitar plenamente a realidade de seus erros. Eu fui estúpido. Ele nem percebe que está usando um tom suplicante, que está se desfazendo diante dos olhos dela. Devíamos ter colocado você no centro de tudo. Você era o centro. Eu vejo isso agora. Eu fiz tudo isso sem te ver, sem ver o que você realmente era. Ele para, envergonhado, tentando reformular seus pensamentos em um pedido adequado. Você concordaria em conversar? Voltar? Reconstruir juntos? O silêncio se estende entre eles como um abismo. Ela não responde de imediato. Seu olhar permanece fixo nele, neutro, implacável. Ele gostaria que houvesse raiva nos olhos dela. Algo que ele pudesse entender, algo que refletisse o mal que ele lhe fizera. Mas não. Ela é calma. Calma demais. Então, lentamente ela sorriu. Um sorriso leve, quase imperceptível, mas que carregava o peso de uma transformação que ele não poderia ter previsto. Para voltar? Ela repete com uma voz suave, quase amigável. Ela olha para ele, mas há uma distância entre eles que parece imensa, como um abismo que ele jamais conseguirá atravessar. Você me viu como uma ferramenta, ela disse, cada palavra caindo como uma pedra em um silêncio pesado. Mas uma ferramenta que você joga fora não volta. Ela se transforma. Ela faz uma pausa, como se quisesse deixar suas palavras filtrarem através das névoas de seu ego caído, e então continua. Tornei-me outra coisa. Algo que você não consegue entender, não consegue tocar, não consegue retirar. Queimei o que eu era para me tornar o que sou agora. Ela suspira levemente, como se essa revelação fosse uma libertação e um fardo. E o que eu construí agora? Ela deixa sua frase flutuar no ar, carregada de significado, quase uma promessa silenciosa. Não negociável. Alexandre fica ali atordoado, com o coração batendo forte no peito. Ele não consegue encontrar as palavras. Quer implorar novamente, mas algo dentro dela, uma força silenciosa, mas irremediável, o bloqueia. Ele entende que cruzou a linha, que deixou passar o momento em que a porta poderia ter se fechado para sempre. Você não me quer. Ela diz isso sem raiva. É uma observação, não um julgamento. Ela nem sequer o condena. Ela apenas o deixa diante das evidências. Você quer o que eu me tornei. Ela balança a cabeça lentamente. E você não tem mais acesso a isso. Ela então se vira sem pressa e começa a se afastar. Alexandre permanece imóvel, o olhar fixo na silhueta dela que se afasta cada vez mais, levada por suas próprias aspirações, por suas próprias convicções. Ele a perde para sempre. Ele a observa desaparecer na multidão. Lenda que ela se tornou. O mundo a conhece agora. Um ícone. Uma revolução viva. Mas o que o mundo não sabe, o que nunca entendeu, é que tudo começou com um silêncio que ele alimentou, que ele ignorou, que ele desprezou. Esse silêncio se tornou uma ausência. Então essa ausência se tornou uma revolução que ele nunca conseguirá alcançar.